Fala galera, beleza? Pessoal, vamos abordar agora o tema normalização ou formas normais. Esse tema, pessoal, ele é um tema, que às vezes gera confusão na cabeça do aluno, porque nem sempre vai estar explícito no edital, escrito, normalização, formas normais. Só que ele é um tema inerente aos bancos de dados relacionais. Então nós temos que entender as formas normais, temos que entender o que é normalização e saber diferenciar cada uma das formas normais. Primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: a grande maioria das questões, 95% das questões, vai te cobrar apenas a definição de cada uma das formas normais. Então, o teu objetivo no primeiro passo de estudo desse tema é garantir que você pelo menos fixe, pelo menos saiba os conceitos de cada uma delas. Esse é o primeiro passo. Com esse passo, tu já vai sair de 0 para 90%. Só que a gente vai buscar o mais uns 5% pelo menos. Com base em quê? Com base na análise aí das tabelas para verificar se elas estão ou não em uma determinada forma normal. Tá? Então, o primeiro passo é você fixar as formas normais. Segundo passo, você vai entender como classificar uma tabela segundo a forma normal. Então, normalização. Antes da gente entrar direto nas formas normais, vamos entender o que troço é esse de normalização, né? O que é essa tal de normalização, professor? Olha só, nós temos as tabelas como estruturas fundamentais dos nossos bancos de dados relacionais, estruturas basilares do nosso modelo relacional. Pessoal, no limite, no extremo, nós podemos ter uma única tabela para armazenar todos os dados do banco de dados, tendo uma coluna, um atributo para cada elemento que a gente queira gravar, para que a gente queira armazenar. Então, eu posso ter uma tabela só, completa, para todos os dados. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que eu vou ter muita duplicidade de informação. Eu vou ter muitas informações repetidas nas linhas. Muitas informações repetidas. E, além disso, eu vou ter alguns problemas que são chamadas anomalias de inserção, exclusão e atualização. Como assim? Vamos supor que eu tenha pessoa e veículo, né? Eu tenho lá pessoa e veículo, tabelas relacionadas. Aí, pessoa, veículo tem um proprietário, que aí eu vou ter o CPF do proprietário. Pessoal, se eu vou querer, nessa mesma tabela, nessa única tabela, se eu quero inserir um veículo, eu vou ter que preencher todos os campos de proprietário com nulo, porque ele pode não ter proprietário ainda. Se ele não tiver proprietário ainda, eu vou ter que preencher todos os campos com nulo. Se ele tiver, não tem problema. Então veja que tem uma série de fatores, uma série de complicações de ter tudo em uma tabela única. Lógico que é muito mais fácil de criar isso, mas é muito mais difícil de manter. E vai ter uma duplicidade, uma redundância de informação, gigante. Para resolver isso, a gente vai fazer o processo de normalização. O que é a normalização? É o processo em que a gente vai analisar os esquemas de relação, ou seja, vai analisar as nossas tabelas, vai analisar as tabelas com base nas dependências funcionais. A gente vai entender o que é uma dependência funcional para poder chegar em uma nova sistemática, em uma nova organização que a gente consiga minimizar a redundância e consiga minimizar essas anomalias que eu falei para vocês, anomalias de inserção, de exclusão ou de atualização. Pensa no mesmo exemplo que eu dei. Se eu tenho uma pessoa associada a um veículo, se eu quero deletar o veículo, eu vou deletar a pessoa também, porque está tudo na mesma linha. E eu não queria deletar informações da pessoa, eu queria deletar só informações do veículo. Então veja que aí eu tenho uma anomalia de exclusão, porque eu excluí alguém sem querer. Como é que eu resolvo isso? Separando informações em tabelas. Separando informações relacionadas a uma determinada entidade em uma tabela e a outra em outra tabela. E aí a gente faz o processo de normalização. O processo de normalização é que a gente vai analisar essas tabelas e verificar como que a gente faz para minimizar a redundância
e para minimizar as anomalias. Tá? As anomalias. Para isso, para normalizar, então, a gente vai avaliar as colunas da tabela, né, os atributos, os campos, e essas tabelas, com base em 5 regras. Né? Com base em 5 regras. Na verdade, são 6 regras. Por quê? Porque depois a gente teve a inclusão da regra de Boyce Code. Então a gente vai olhar para as tabelas e vai aplicar 6 regras para avaliar, para reduzir as redundâncias e para minimizar as anomalias. Essas regras são as chamadas formas normais. Quais são as formas normais? Nós temos da primeira à quinta, só que no meio aqui nós tivemos a inclusão da forma normal de Boyce Code, que é uma variação forte da terceira forma normal. Então nós temos aí principalmente 6 formas normais, sendo que nós tivemos a inserção a posteriori da forma normal de Boyce Code. Bacana? E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tabela de base para normalizar e vamos aplicar as regras descritas em cada uma dessas formas normais, pelo menos até onde a gente deseja. Pessoal, não significa, não é obrigatório uma tabela estar na quinta forma normal. Não, eu posso parar na terceira. Até a terceira forma normal já é uma forma normal interessante. Eu já tenho ali uma redução de redundância, já tenho minimização de anomalias. É uma forma normal bacana, não precisa ir até tudo. Só que aqui, para provas de concurso público, a gente vai trabalhar com o entendimento de como que funcionam cada uma delas. Ressaltando para vocês que o primeiro passo é saber o que diz cada uma, é saber que regra é essa. Depois é que a gente tem que entender como é que ela funciona, tá? Então, o primeiro passo, decora, fixa o que significa cada uma, e aí depois, se você não entender de primeira, depois você busca entender. Mas vamos lá. Vamos começar então pela primeira forma normal. Um destaque. Um destaque. Uma tabela, a forma normal de uma tabela, ela é a forma normal mais alta em que ela se encontra. Como assim, professor? Se ela cumpre a primeira forma normal, cumpre a segunda, cumpre a terceira, mas não cumpre a de Boyce Code, então ela está na terceira. Ela está na terceira. Então, eu pergunto, essa tabela está na terceira forma normal? Está. Professor, está na primeira também? Está na primeira também, na segunda também. Só que se a gente for falar só de uma, qual que é a forma normal dessa tabela? Nós falamos da terceira, porque é a última em que ela se encontra. Então, cuidado com a ordem da pergunta, né? Se eu perguntar qual a forma normal dessa tabela, se ela cumpre até a terceira, eu vou dizer que ela está na terceira. Não significa que ela não está na primeira e na segunda. Entenderam? Mas a resposta é sempre a última. A resposta é sempre a última. Tá? E aí ela não vai estar nas próximas, porque a gente vai ver que elas são cumulativas. Primeira forma normal. Primeira forma normal talvez seja a mais simples de a gente entender, de a gente trabalhar. A primeira forma normal, pessoal, é a regra que diz o seguinte: olha, todas as colunas de uma tabela têm que possuir somente valores atômicos. Tem que permitir somente valores atômicos. Eu não posso ter ali valores, atributos, colunas chamadas multivaloradas ou compostas. Então, o valor aceitável para uma coluna de uma tabela tem que ser indivisível, tem que ser atômico. Indivisível ou atômico. O que significa um atributo multivalorado? Um atributo multivalorado é aquele atributo que pode aceitar mais de um valor. Mais de um valor. Como assim, professor? Me dá um exemplo que facilita. Vou dar o exemplo. O atributo, por exemplo, suponha que a tabela tem CPF, nome e telefone. CPF 123, nome João, telefone 999. Só que o João tem 2 telefones, aí ele tem um 888 também. Então agora o telefone para o João aceitou 2 valores. E para estar na primeira forma normal, a tabela não pode permitir isso daqui. Não pode permitir 2 valores numa mesma linha. 2 valores numa mesma
múltipla. Então, não tenho atributos multivalorados. Segunda regra, não pode ter o atributo composto. Vamos pensar agora em CPF, nome e endereço. O endereço ele pode ser quebrado. Ele pode ser quebrado em rua, em bairro, em cidade, em CEP, em número. Então, ele é um atributo que ele é divisível, né? Ele é divisível. E pela regra da primeira forma normal, o atributo tem que ser indivisível. Indivisível. Então, olha só para cá. Endereço, ele é um atributo composto. Telefone é um exemplo de atributo multivalorado. Então, essas tabelas, elas não estão na primeira forma normal. Beleza? Forma normal é bem fácil, então, de entender. Tem o atributo multivalorado ou composto, então aquela tabela não está na primeira forma normal. Agora, preste atenção aqui em mim, ó. Preste atenção. Eu quero que você tenha a seguinte noção, tenha a seguinte ideia. A primeira forma normal, ela é parte da própria definição de uma relação do modelo relacional. Ela é parte da própria definição de uma tabela. Como assim, professor? Ela é parte, ela significa que para uma tabela, preste atenção, a afirmação que eu vou fazer é forte. Para uma tabela estar ou ser considerada do modelo relacional, ela precisa estar na primeira forma normal. Se a tabela não está na primeira forma normal, significa que ela não é uma tabela do modelo relacional. Perfeito? Então, quando eu falo em banco de dados relacional, tabela do modelo relacional, se não tiver nada afirmando o contrário, eu já considero que aquela tabela está na primeira forma normal. Porque a definição do próprio modelo é a regra fundamental, é a regra base. Se a tabela não está na primeira forma normal, é porque ela não é uma tabela do modelo relacional. Ela não é uma tabela do banco de dados relacional. Então, essa informação, ela é crucial. Crucial, porque algumas questões a gente vai precisar dessa informação para conseguir resolver. Beleza? Pessoal, uma das consequências aí da tabela não estar na primeira forma normal, né? Professor, qual que é o problema de uma tabela não estar na primeira forma normal? Ela gera, as tabelas chamadas tabelas aninhadas, que são tabelas dentro uma da outra. Então eu tenho uma tabela maior e eu tenho uma tabela dentro dessa tabela. Isso é um problema porque dificulta todo o processo de consulta de dados. Então veja que aqui, ó, eu tenho aqui o código do projeto, o tipo do projeto, e aí eu tenho vários empregados dentro desse projeto. Vários empregados dentro desse projeto. Aqui eu tenho vários empregados nesse outro projeto. Então eu estou gerando uma tabela dentro de outra tabela. Veja que essa tabela aqui, pessoal, ela está num lugar só. Ela está num campo só, que é o quê? Que é o empregado. É numa coluna só empregado. É numa coluna só empregado. Pensa assim, ó, como se fosse lá no Excel, você fizesse o mesclar, né? Você faz o mesclar para você ajustar um monte de informação dentro. Não, isso aqui você gera uma tabela aninhada. Então, falou em resolução de tabela aninhada. Falou em resolução de tabela aninhada, fala-se em colocar a tabela na primeira forma normal. Então, das informações que a gente falou até então, o que é que isso aqui significa? Que essa tabela, ela não é uma tabela do modelo relacional, porque ela não está na primeira forma normal. Então, eu tenho que resolver essa situação. Eu tenho que remover os atributos compostos ou multivalorados. Nesse caso aqui, né, é um atributo multivalorado, porque aceita vários empregados, né? Vários empregados. Professor, entendi o conceito, agora eu quero que você dê um exemplo. Vamos lá, vou pegar uma tabela não normalizada. Olha só, a tabela departamento, ela está não normalizada. Dizer que uma tabela não está normalizada é porque ela não está nem na primeira. Então, ela não é nem tabela do modelo relacional. Certo? E aí eu tenho a tabela departamento. A tabela departamento, ela tem lá o atributo de nome, de número, CPF do gerente e de local. Só que veja que de local é um atributo que multivalorado. Multivalorado. Porque significa que aquele departamento pode estar em vários locais. Pode estar em vários locais. Então aqui eu tenho um descumprimento da primeira forma normal. Porque na primeira forma normal eu só posso ter
atributo atômico. E aqui eu tenho um exemplo de que não tem. Tem um exemplo de que não tem. Tá? Pessoal, presta atenção, porque para saber, né, isso aqui, eu vou ter que olhar o exemplo. Porque, de repente, a regra do banco de dados só permitisse um. Aí, se a regra só permitisse um, tava beleza. Só que ele me deu aqui já os dados. Então, eu consigo analisar, eu consigo descobrir. Professor, como é que eu passo essa tabela para a primeira forma normal? Eu tenho que remover esse atributo multivalorado. Eu tenho que resolver esse atributo multivalorado. Então, eu não posso ter mais de um local na mesma linha, na mesma tupla. Então, eu vou quebrar isso em linhas dessa forma. Aí eu chego aqui, ó. Ah, beleza, o departamento de pesquisa, aí ele tem 3 locais, mas eu estou em 3 linhas. Que aí, se eu quiser pesquisar algo, eu vou pesquisar algo bem específico e não algo que tem vários valores. Ah, professor, mas isso aí não resolve todos os problemas, não, né? Não, calma. Nós estamos na primeira forma normal. Para resolver problemas de duplicidade, ó, veja que nós temos ainda informações duplicadas. Nós vamos avançando nas formas normais. Isso aqui é só a primeiro passo para resolver a normalização. Então, agora sim eu considero isso aqui uma tabela na primeira forma normal. Tranquilo? Bacana? Então, para fazer a avaliação da primeira, é só olhar para os atributos. É só olhar para os atributos. Se tiver atributo multivalorado ou composto, então ela não está na primeira forma normal. Tem que ser todo mundo o que? Atômico ou indivisível. Pessoal, seguinte, para analisarmos as próximas formas normais, a gente precisa conhecer o conceito de dependência funcional. Para analisar o resto, a gente precisa entender o conceito de dependência funcional. É um conceito relativamente simples, relativamente tranquilo. A dependência funcional nada mais é do que o relacionamento entre 2 ou mais atributos. De que forma? De que um atributo identifique o valor do outro. Eu vou dar um exemplo, calma, fica tranquilo que você vai entender. Mas, basicamente, a dependência funcional nos diz isso, que um atributo consegue identificar o valor de outro. E a gente representa isso da seguinte forma, ó. A setinha B, que significa que A determina B, ou B é dependente ou dependente funcionalmente de A. Beleza, professor, me dá o exemplo que aí clarifica, né? Eu quero ver o exemplo. Pessoal, pensa no seguinte: CPF e nome. O que o conceito da dependência funcional nos informa? O que ele nos diz? Ele nos diz que, olha, CPF determina nome, ou nome depende de CPF. De que forma? Da forma que se eu tenho o valor do CPF, eu consigo encontrar o nome. Se eu tenho o CPF da pessoa, eu consigo saber qual é o nome dela. Essa é a dependência funcional. Ou seja, o nome, ele depende do CPF. O nome, ele depende do CPF. Então, o valor que está à direita depende do valor que está à esquerda. Ou o valor que está à esquerda determina o valor do nome. Então, se eu tenho lá a tabela CPF 123 e é João, se eu tenho o CPF 123, eu sei que é João. E o João tem que estar associado ao CPF 123. Isso é o conceito de dependência funcional. Tranquilo? Conceito relativamente simples. Só que a gente vai usar esse conceito para entender as demais formas normais. As demais formas normais que a gente vai avaliar essa dependência. É entender assim, pessoal. Olha só. Será que se essa dependência é válida, significa o quê? Que se eu te der qualquer CPF e o acesso à tabela, você vai conseguir encontrar o nome daquela pessoa, daquele CPF. Se a dependência é válida, você vai encontrar. A partir do CPF, você encontra o nome. É isso que nos diz a dependência funcional. E é a partir da dependência funcional que a gente vai conseguir compreender as demais formas normais. Começando aí pela segunda forma normal. A segunda forma normal, pessoal, é a regra que nos diz o seguinte: olha, para uma tabela, para uma relação estar nessa forma normal, ela tem que cumprir 2 regras. Ela tem que cumprir dois aspectos. O primeiro, e não menos importante, é que para estar na segunda, antes de tudo, ela tem que estar na primeira.
Galera, não esquece de olhar esse detalhe. Para estar na segunda, tem que estar na primeira. Tem que estar na primeira. Porque as formas normais são cumulativas, exceto a de Boice-Code para frente, tá? Porque, na verdade, a quarta forma normal, ela vai se inspirar na terceira e não na de Boice-Code. Como eu falei na de Boice-Code, ela veio depois. Mas a gente vai ver com calma isso quando a gente chegar na Boice-Code. Tranquilo? Beleza. E aí, esse é a primeiro aspecto. O segundo aspecto é, ok, está na primeira, mas não é suficiente, porque senão eu estou só na primeira. Além de estar na primeira, cada atributo que não for chave da tabela, ou seja, aqueles atributos que não são chaves, né, tem que ser dependente da chave primária, ou candidata, né, inteira. Como assim? Cada atributo não chave não pode depender apenas de parte da chave. Nós temos que ter uma chamada dependência funcional total. Ou seja, não temos dependências funcionais parciais. Primeiro passo, fixa isso aqui. Falou em ter dependência funcional parcial, como é que eu resolvo? Aplicando a segunda forma normal. Falou em dependência funcional total, tá falando de que forma normal? Da segunda forma normal. Falou em atributo depender da chave inteira, falou em segunda forma normal. Agora nós vamos ver isso no exemplo para poder clarificar o entendimento. Vou pegar uma tabela que não está na segunda forma normal. Essa tabela não está na segunda forma normal. Vamos entender por quê. Nós temos aqui a tabela funcionário-projeto. Aí nós temos atributos CPF, número do projeto, horas, nome do projeto, nome do funcionário, nome do projeto e local do projeto. Essa tabela, ela tem a chave CPF e a chave projeto número. Como é que eu sei isso? Porque está sublinhado. Geralmente o atributo sublinhado é porque é a chave da tabela, tá? Podem ter outras formas de representação, mas o sublinhado serve para representar a chave da tabela. E aí essa figurinha, ela mostra para a gente as dependências funcionais. Ou seja, olhando para a figura, o que é que nós conseguimos entender? Que CPF e número do projeto determina as horas. CPF e número do projeto determina as horas do projeto. CPF determina o nome do funcionário. E número do projeto determina o nome do projeto e o local do projeto. Lendo do outro lado, lendo de forma inversa, o que é que significa? Que horas depende do CPF e do número do projeto, da chave inteira. Agora, o nome do funcionário depende apenas do CPF, pessoal. O nome do funcionário não depende do número do projeto. Não é porque o funcionário foi alocado num projeto diferente que o nome dele vai mudar, não. Né? Então não depende. Então veja que nós temos uma chave formada por dois atributos, mas um dos atributos que não é chave depende somente de uma parte da chave. Depende somente de um dos componentes da chave. Da mesma forma, esses dois aqui, ó, dependem somente do número do projeto. Somente de parte da chave. Como é que eu resolvo isso, então, para colocar essa tabela na segunda forma normal? Nós vamos ter que quebrar essa tabela e colocar as informações de funcionário em uma e as informações de projeto em outra. E aquelas informações que são comuns em outra, da seguinte forma. Vamos quebrar, ó. Olha, o atributo horas, ele depende de quem? Do CPF e do número do projeto. Beleza, ele depende dos dois. Não é hora do funcionário nem é hora do projeto. Não, é hora do funcionário no projeto. Então, por isso que ele aqui cumpriu, beleza. A tabela 2, nós vamos ter o nomes que depende só do CPF. Depende só do CPF. E na 3, nós vamos pegar os atributos que dependem só do número do projeto. Agora sim, cada atributo que não é chave depende da chave inteira. Não depende apenas de parte delas. Até porque, e aí eu já vou aproveitar para chamar a atenção, pessoal, olha só, pensa, raciocina para você ganhar tempo de resolução de questão, para você ganhar tempo de resolução de prova. Se a chave é simples, ou seja, se ela só tem um atributo, não tem como eu ter dependência parcial. Concorda comigo? Porque a dependência parcial significa que aquele atributo vai depender de apenas parte da chave. Se a chave só tem um atributo, não tem como ele depender de metade da chave. Metade do atributo. Não tem. Ele vai depender de tudo. Então, se a tabela possui chave
simples, ou seja, formada só por um atributo, então não tem como eu ter dependência parcial. É só para que você já consiga otimizar o seu processo de resolução em questão. Você vai olhar para a chave, porque aí quando você for avaliar, se a tabela está na primeira, na segunda, etc., você vai ver, opa, será que eu preciso avaliar que está na segunda? Eu vou olhar para a chave. Se a chave for composta, aí eu vou ter que avaliar atributo por atributo. Agora, se a chave for simples, eu nem preciso olhar. Posso partir para a análise da terceira. Beleza? Então, essa é a segunda forma normal. Na terceira forma normal, nós temos a seguinte regra. Tem que estar na segunda, né? Cumulativa, como a gente falou. É cumulativa. E agora, não pode ter dependência transitiva. O que é uma dependência transitiva, pessoal? Eu tenho a minha chave, por exemplo, que é A, eu tenho o meu atributo que é B e tenho o atributo C. Aí o B depende do A, né? A determina B. Olha só, A determina B. E aí eu digo que B determina C. Se isso aqui acontece, concorda comigo que no final das contas A também determina C? Ou seja, a partir do valor de A eu consigo chegar no valor de C? Só que no meio do caminho eu tenho uma dependência transitiva. O C depende de A? Depende, mas ele depende primeiro de B. Ele depende indiretamente do A. Então aqui eu tenho uma dependência chamada dependência transitiva. Então o que é que diz dito de outra forma, né? A terceira forma normal, todos os atributos têm que ser dependentes exclusivamente da chave primária. Exclusivamente da chave primária. Não pode depender de atributos que não são chave. Que não são chave. Isso é o que nos diz a terceira forma normal. Vamos ver o exemplo, porque sempre melhora o entendimento, né? Vamos ver a tabela que não está na terceira. Que não está na terceira. Pessoal, olha lá. Tabela departamento funcionário. Vejam as determinantes aqui, ó. Nessa tabela, nós temos uma dependência transitiva. De que natureza? Olha, a chave é o CPF. A chave é o CPF, certo? Tá aqui com sublinhado, acreditem se não estiver enxergando muito bem aí. A chave é o CPF. Então eu tenho o nome do funcionário depende do CPF, a data de nascimento também, o endereço dele também, o número também. O número do departamento que ele trabalha também. Só que o nome do departamento e o CPF do gerente do departamento não depende diretamente do funcionário, depende do departamento. Então veja, no final das contas, vai depender do CPF, vai depender do funcionário? Vai, porque no final das contas aquele funcionário trabalha naquele departamento. Só que ele depende aqui, ó. Ele depende transitivamente, porque ele depende do número do departamento. Isso aqui, para estar na terceira forma normal, não é permitido. Então eu tenho que resolver essa situação. Eu tenho que resolver essa situação. O que aconteceu aqui no final das contas? Ó, CPF determinou D número, né, o número do departamento. E aí eu tenho que o D número determina o D nome, por exemplo, né? Então, na verdade, o CPF determina o D nome também. Então, é uma dependência transitiva, indireta. E isso não pode para a tabela estar na terceira forma normal. Como é que eu resolvo isso? Separo as tabelas. Coloco os atributos que dependem. Eu coloco aquele atributo como chave de uma tabela. Aquele atributo que gera essa dependência como chave de uma tabela. E resolvo aqui. Agora, D-nome e CPF dependem diretamente da chave dessa tabela. Agora, todos esses atributos aqui, ó, dependem diretamente do CPF. Não depende de atributos que não são chave. Essa é a terceira forma normal. Não temos dependência transitiva. Então, o primeiro passo é saber que falou em não ter dependência transitiva, estamos falando da terceira forma normal. Falou em dependência exclusiva da chave primária, estamos falando da terceira forma normal. Bacana? Show! Aí vem a forma normal de Bois-Code. Pessoal, eu já adianto, tá? Eu já adianto que essa forma normal de Bois-Code, ela é difícil de a gente conseguir diferenciar da terceira. Porque, na verdade, ela é só uma variação da terceira. Tá? Então é um pouco difícil. Então o que é que eu aconselho para vocês aqui em relação à terceira e à forma normal de Bois-Code? Fixem bem os termos que definem cada uma. Então lá nós falamos de dependência transitiva, terceira forma normal. Na de Bois-Code, tem que estar na terceira, ou seja, tem que ter cumprido a terceira. E além disso, todo determinante tem que ser uma chave candidata. Todo determinante tem que ser uma chave candidata. Dessa forma,
Não há dependência entre atributos não chave. Como eu falei, ele é uma variação da terceira. Professor, não entendi nada. Beleza, nesse momento eu não quero que você entenda. Nesse momento eu quero que você saiba o seguinte, ó. Falou em todo determinante ser chave, tá falando da forma normal de Boyce-Codd. Ou seja, todo A que determina B, todo cara que tá desse lado aqui, ó, se tem uma determinação de alguém, né? Então esse fulaninho tem que ser chave. Se ele não for chave, ela não está na forma normal de Boyce-Codd. Vamos ver o exemplo. Olha só, tabela que não está na forma normal de Boyce-Codd. Não está na forma normal de Boyce-Codd de tabela. Tem lá, a minha chave é quem? A minha chave é propriedade, número da propriedade. Aí o nome da cidade que aquela propriedade está, o número do lote e a área daquele lote. E a área daquela propriedade, né? A área daquela propriedade. Veja que esses atributos dependem diretamente da chave primária. Dependem diretamente da chave primária. Então, eles estão na terceira. Eles estão na terceira. Beleza? Só que eles não estão na de Boyce-Codd. Por quê? Não é exatamente por isso aqui, não. É porque tem uma regra adicional no nosso exemplo. Qual que é a regra adicional no nosso exemplo? Calma que a gente vai ver outro exemplo lá na frente de forma normal de Boyce-Codd. Então, se não ficar claro nesse exemplo, fica tranquilo que a gente vai ver outro exemplo ainda, tá? Beleza. Supõe agora o seguinte, nós temos milhares de lotes nessa tabela, né? A tabela de lotes. Nós temos milhares de lotes na tabela. Beleza? E aí, pessoal, agora só que esses lotes vão ser só em duas cidades. É só em Ribeirão Preto e Analândia. Isso é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. Por isso que eu falei, as questões, muitas vezes, vão ter que deixar claro os dados, vão ter que deixar claro os exemplos, para que a gente consiga avaliar. Então, eu tenho Ribeirão Preto e tenho Analândia. Ribeirão Preto ela possui uma padronização de lotes, e os lotes de Ribeirão Preto só são 0,5, 0,6, 0,7. E os lotes de Analândia só são 1,1, 1,2, 1,3 hectares. Exemplo. Tá? Exemplo. Veja que eu tive que extrapolar o exemplo para a gente conseguir avaliar se está na forma normal de Boyce-Codd ou não. Agora vamos olhar. Pessoal, nesse caso, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a partir da área, né? A partir da área eu consigo descobrir o nome da cidade. Porque se eu chego para você e digo o seguinte, olha, eu tenho um terreno de 0,6 hectares. Eu tenho um lote de 0,6 hectares. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, opa, então você mora em Ribeirão, você tem esse lote em Ribeirão Preto, né? Aí a pessoa vai ficar, mas como você sabe? Porque você sabe dessa regra aqui. Então o que é que acontece? A área está determinando o nome da cidade. Está determinando o nome da cidade. Porque a partir da área eu consigo descobrir o nome da cidade. A partir da área eu consigo descobrir o nome da cidade. Então ela está determinando o nome da cidade. Só que veja que área não é chave dessa tabela, não. Não é chave dessa tabela, não. Se ela não é chave dessa tabela, então eu estou descumprindo a forma normal de Boyce-Codd, que me diz o quê? Que todo determinante tem que ser chave. E aí, quando eu represento na determinação, ó, galera, olha só. Quando eu represento na determinação aqui, ó. Área estará determinando o nome da cidade, só que área não é uma chave dessa tabela. Então, por isso que eu estou descumprindo a forma normal de Boyce-Codd. E como é que eu resolvo isso? Vamos deixar essa tabela na forma normal de Boyce-Codd. Eu vou quebrar as tabelas. Eu vou dividir as tabelas da seguinte forma. A propriedade, uma tabela, esse nome é irrelevante, tá, pessoal? Esse nome é irrelevante. Mas olha, agora eu tenho área e número do lote dependendo da propriedade do número. E aí eu tenho uma tabela nova que a área determina o nome da cidade. Basicamente é isso. Basicamente é eu quebrar para deixar que as chaves determinem os atributos respectivos. Isso é a forma normal de Boyce-Codd, tá? Isso é a forma normal de Boyce-Codd. Eu sei que não é tão simples. Eu sei que não é tão simples de entender. Por isso que eu falo que o primeiro passo é decorar. Falou que todo determinante é chave, tá falando da forma normal de Boyce-Codd. Aí se a questão te perguntar, professor, será que a tabela a seguir está na forma normal de Boyce-Codd? Aí você vai olhar quem são os determinantes e olhar se eles são chave ou não na tabela. Aí a representação disso pode variar. Pode ser, né, com o sublinhado, a questão pode dizer de forma textual, dizer, por exemplo, área não é chave. Ela poderia te dizer, área não é chave. Aí você saberia avaliar.
Ok? Galera, seguinte, até a forma normal de Boyce-Codd, depois que vocês, né, fixarem, depois que vocês entenderem bem a definição de cada uma, a conceituação de cada uma, aí vocês vão passar para o segundo passo, que é conseguir compreender essa avaliação, conseguir compreender o exemplo, para saber se a tabela está ou não na forma normal. Nós vamos daqui a pouco fazer uns exercíciozinhos para identificação de formas normais. Agora, na quarta e na quinta forma normal, fundamentalmente, 99,9% das questões vão se restringir a te cobrar o conceito, a te cobrar a definição. Então, na quarta e na quinta, se não entender o funcionamento, não entender a sistemática, não se preocupa. Porque aqui basicamente é a definição, basicamente é o conceito. Então, olha só, uma tabela ela está na quarta forma normal, se e somente se estiver na terceira. Olha o detalhe que eu falei para vocês. Tem que estar na terceira e não na FNBC. A base da quarta é a terceira e não a FNBC. E além disso, ela não pode ter dependência multivalorada. O que é uma dependência multivalorada? É quando eu tenho mais de um atributo e eu tenho dependências entre esses conjuntos de atributo de forma maluca, né? De forma transversal. A determina B, aí B determina A, e C determina A. Então tem uma galera que se depende entre si. Primeira coisa que eu disse para vocês é o quê? Que nessa forma normal, se você souber que é a forma normal que não permite a dependência multivalorada, então você já vai acertar a questão de prova. Mas eu sei que tem aluno teimoso, eu sei que tem aquele aluno que quer entender pelo menos para ter uma noção melhor, para poder ajudar na fixação. Então eu trouxe um exemplo. Tabela que não está na quarta forma normal. Olha só a tabela que não está na quarta forma normal, pessoal. Eu tenho representante, cliente e produto. Essa tabela aqui é a tabela de revendas. Aí na tabela de revendas, eu tenho lá o representante Martins e o representante Castro. Eu tenho o cliente o Sai Filhos, DMI e o ISL. Eu tenho o produto louça, talheres, louça, cintos, meias e etc. Veja só o que acontece aqui, ó. O representante, ele pode representar vários clientes, né? Ele pode revender para vários clientes. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma determinação, uma dependência. Só que, por exemplo, o representante também determina vários produtos. Só que o produto também é fornecido para um determinado cliente. Então veja que eu tenho dependências cruzadas entre mais de dois conjuntos de atributos aí, né? Entre conjuntos de atributos diferentes. Então, eu tenho infinidade de repetições. Olha só aqui, ó. Martins Sai Filhos, Martins Sai Filho de novo. Aí Martins Louça, Martim Louças aqui de novo. Então tem uma confusão. Ressalto o seguinte para vocês. Até a forma normal de Boyce-Codd, a gente consegue resolver olhando para a estrutura da tabela. Para a estrutura da tabela e para suas dependências, né? E para as regras dos seus atributos. A gente não precisa aqui olhar para os dados. A gente não precisa olhar para os dados para resolver. Em nenhum momento eu disse qual que é a propriedade número 1, número 2, número 3, para que você consiga identificar se a tabela está na forma normal ou não. Não precisa saber disso. Agora, a partir da quarta, eu preciso olhar para os dados. Eu só consigo resolver a quarta e a quinta forma normais se eu souber quais são os dados, se eu souber quais são os dados da tabela. Porque eu preciso avaliar isso. Se tem essas dependências multivaloradas entre conjunto de atributos. Então essa tabela não está na quarta forma normal. Como é que eu resolvo ela? Eu tenho que quebrar as dependências. Eu tenho que dizer, ó, beleza, agora eu tenho representante e cliente, beleza, eu sei quem são os clientes daquele representante. Agora eu tenho representante e produto, ou seja, eu sei quem são os produtos fornecidos por aquele representante. Agora não tem uma salada doida, né? Não tem mais uma salada doida. Então isso aqui é a forma de resolver a quarta forma normal. Mas eu vou ter que olhar para quem? Para os dados para identificar isso. Para os dados para identificar isso. E aí nós temos a quinta forma normal. A quinta forma normal tem que estar na quarta, e não pode ter dependência de junção. Tem que estar na quarta e não pode ter dependência de junção. Na quinta
forma normal, pessoal, o que é que acontece? Os meus registros, os meus dados, não vão ser possíveis de serem reconstruídos, não vão ser possíveis de ser reconstruídos a partir de outros registros menores. Ou seja, se eu quebrei uma tabela maior em tabelas menores, somente com aquelas tabelas menores eu não consigo mais reconstruir a tabela original. Para isso eu vou ter que fazer um ajuste, vou ter que criar uma tabela auxiliar. Mas entenda a primeira definição. Vamos lá, entenda a primeira definição. O que é a quinta forma normal? Tem que estar na quarta e não pode ter dependência de junção. Dependência de junção é dependência entre mais de dois conjuntos de atributos. É a dependência mais louca que tem, né? Digamos assim. E aí, a partir das tabelas filhas, eu não consigo mais, por algum motivo, construir a tabela grande de novo. Eu não consigo mais. Exemplo, professor, tá aqui, ó, tabela que não está na quinta forma normal. Eu tenho essa tabela revendas, eu tenho aqui os clientes representantes e representação. Só que por algum motivo, né, eu não tenho mais acesso, por exemplo, a isso aqui, a esses dados aqui. Foram perdidos, sei lá. Ou você não tem essa tabela, você só tem as filhas. Só tem as filhas. Como é que você reconstrói aqui, pessoal? Ó, porque você sabe que Martins vende para Sais Filhos. Você sabe que Martins vende louça, Martins vende talheres. Mas ele vendeu para Sais Filhos. Foi louça ou foi talheres? Na segunda linha. Nessa outra linha, o que foi que ele vendeu? Você não sabe. Você não sabe. Você só sabe que ele vende para aqueles clientes e que ele vende aqueles produtos. Mas você não sabe qual foi a revenda de fato. Para resolver isso, aí você vai ter que criar uma tabela auxiliar para representar quem são os clientes que compraram tais produtos. Aí você sabe, beleza. Agora eu sei, né? Eu sei que o Martins vende para o Sai Filhos. E o Sai Filhos comprou louça. Beleza, tá aqui. Agora eu sei que o Sai Filhos, né, comprou cintos. Sai Filhos comprou cintos. E quem que vende cintos? Quem vende cintos é o Castro. Então eu vou ter uma linha de Castro, Sai Filhos, cintos. Tá lá, já tava essa linha lá. E aí eu vou fazendo essa avaliação. Pessoal, presta atenção. Você, concurseiro, você que está preocupado em resolver questão de prova, você não vai ficar preocupado em fazer essa análise aqui, não. Eu estou mostrando só para fins de ver a complexidade do negócio mesmo. O que você tem que se preocupar com a quarta e com a quinta forma normal é com a definição. Então, falou em dependência multivalorada, quarta forma. Não ter dependência multivalorada, quarta forma normal. Falou em dependência de junção ou não ter dependência de junção, quinta forma normal. Beleza? A gente vai daqui a pouco revisar todas as formas normais, tá? Eu quero só que a gente faça agora um exercício de identificação das formas normais. Eu vou trazer aqui algumas tabelas e nós vamos tentar descobrir, né? Nós vamos descobrir qual é a forma normal dessa tabela. Ou dessas tabelas que eu vou trazer no exemplo. Olha para a primeira aqui, ó. Eu tenho o OAB advogado, ID cliente, valor da causa, percentual do honorário e valor total do honorário. Valor total do honorário. Aí vamos avaliar, pessoal. Essa tabela está na primeira forma normal? Essa tabela está na primeira forma normal? Sim ou não? Tabelinha está na primeira? Vamos avaliar o quê? Se ela tem atributos somente atômicos. Se ela não tem atributo nem multivalorado e nem composto. Beleza, parece-me, né, que todos os atributos são atômicos. Professor, como é que eu sei se o atributo é atômico ou não? Essa tabela, por exemplo, a gente não tem, pessoal. Mas se a tabela, por exemplo, tivesse endereço, professor, será que endereço é quebrado ou não? Depende. Depende do modelo. Depende de como quem criou organiza isso, tá? Então não dá pra gente dizer, sem ter noção do exemplo, sem ter noção da questão, não dá pra gente dizer, por exemplo, se endereço é um atributo simples ou composto. Me parece que é composto, certo? Me parece que é composto. Mas eu só vou ter certeza disso se eu tiver o exemplo. Olha só, que interessante. Vou até retomar aqui, ó. Perceberam que nesse exemplo aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente considerou que essa tabela está na terceira forma normal, só que para ela estar na terceira forma normal, ela tem que estar na segunda, que consequentemente tem que estar na primeira. Então eu não posso ter atributo o quê? Composto. Então veja que nesse exemplo o endereço é simples. Ele considera o endereço como uma coisa só.
Ele considera endereço como uma coisa extra do modelo dele. Então, quem define se o atributo é composto ou multivalorado é o projetista. Lá no caso do telefone, quem define se eu vou aceitar um telefone ou mais de um é o projetista do banco de dados. Se o meu telefone só aceitar um valor, então ele é simples, ele é atômico, ele não é multivalorado. Se ele aceitar mais de um, ele é multivalorado. Então, essa análise do composto e do multivalorado, ela depende das informações que a gente tem no exemplo. Ela depende das informações que a gente tem na questão, tá? Como nesse nosso exemplo aqui que a gente está fazendo, percebe-se que não temos, né, nenhum exemplo aí de multivalorado nem de composto, então nós vamos considerar que essa tabela está sim na primeira forma normal. Está sim na primeira forma normal. Vamos avaliar agora a segunda. Vamos avançando na análise, na avaliação. Será que essa tabela está na segunda forma normal? Para a tabela estar na segunda forma normal, todos os atributos não-chave têm que depender da chave primária inteira. Ou seja, não pode depender apenas de parte. Como essa tabela tem um atributo com a chave composta, eu marquei aqui sublinhado, né? Quem é a chave da tabela? Os dois atributos juntos. O AB advogado e a ID cliente. Os dois juntos. Aí nós vamos analisar cada um dos atributos não-chave. Valor da causa depende apenas do advogado? Depende apenas do cliente? Não, depende dos dois. Porque um advogado pode ter diferentes valores de causa. Um advogado pode ter... O valor da causa, né, pode ser para diferentes clientes. Então, ele depende, na verdade, do conjunto dos dois. O valor da causa é definido conforme o caso concreto, conforme o advogado e o cliente. A combinação entre eles. Então, é um atributo que depende dos dois componentes da chave. Da mesma forma, o percentual de honorário e da mesma forma o valor total do honorário. Ou seja, os três atributos não-chave dependem da totalidade da chave. Então, eu tenho uma dependência funcional total. Ou seja, eu não tenho uma dependência funcional parcial. Então, eu posso dizer que essa tabela está assim na segunda forma normal. Está assim na segunda forma normal. Agora, vamos avaliar a terceira. A terceira, ela nos diz o seguinte. Eu não posso ter dependência transitiva. Vamos avaliar. Valor da causa depende de quem? Diretamente disso aqui, né? Percentual do honorário, também diretamente disso aqui. Agora, valor total do honorário, aí tem um problema. Porque valor total do honorário, pessoal, ele é um atributo, perceba, que ele é calculado pela multiplicação do valor da causa pelo percentual do honorário. Então aqui eu vou aplicar 30% do valor da causa, é o total que o advogado vai receber naquela causa. Aqui eu vou aplicar 20% do valor da causa. Então veja que, na verdade, o valor total do honorário, ele depende de atributos não-chave. Ele é derivado de atributos não-chave. No final das contas, lá na frente, ele vai depender desses também, porque esses aqui dependem desses, só que ele depende de forma transitiva. Ele depende de forma indireta. Então aqui matou, não tem, né, não cumpre a terceira forma normal. Então não cumpre. Se não cumpre a terceira, então não cumpre as demais. Não cumpre a de FNBC, por exemplo. A gente vai fazer a análise até FNBC, tá? Que é o que, nas questões mais avançadas, é o que se cai. Nas questões mais avançadas é isso. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho a tabela formada por aluno, disciplina e professor. Aluno, disciplina, professor. Sendo aluno e disciplina a nossa chave. E professor é o campo não-chave. Tá na primeira forma normal? Eu tenho algum atributo composto ou multivalorado aqui? Não. Só atributos atômicos. Professor na mesma linha não tem mais de um valor e nem pode ser subdividido. Então, tá na primeira forma normal. Tá na segunda? Para estar na segunda, eu não posso ter dependência parcial. Olha só, galera, preste atenção para facilitar a análise de vocês. Se eu só tenho um atributo não-chave, aí eu vou olhar para ele. Vai facilitar, né? Porque se eu tiver mais de um, eu vou ter que olhar para cada um em separado. Aqui eu vou olhar só para ele. Ele depende apenas de parte da chave? Professor depende apenas do aluno? Depende apenas da disciplina? Não. Ele depende da totalidade. Ele é um professor para um aluno e para uma disciplina. Ele é um professor para um aluno e para uma disciplina. Nessa tabelinha, nesse modelo é assim. Então, tá na segunda? Tá.
Vamos olhar se está na terceira. Na terceira diz o quê? A terceira diz que eu não posso ter dependência transitiva. Não posso ter dependência transitiva. Dependência transitiva é o quê? É dependência entre atributos não-chave. Aí facilite a vida de vocês na hora da análise. Como é que eu vou ter uma dependência transitiva entre atributos não-chave se eu só tenho um atributo não-chave? Ele não tem como depender de outro atributo não-chave. Ele tem que depender da chave diretamente. Então, essa tabela está na terceira forma normal. Então, prestem sempre atenção em alguns detalhes para facilitar a vida de vocês. Se a chave, né, ela é simples, ou seja, ela é formada por um único atributo, então resolve a segunda. Porque não vai ter dependência parcial. Não tem como depender só de metade de um atributo. Se eu só tenho um atributo não chave, então vai cumprir a terceira, porque não vai ter dependência transitiva. Lógico, se forem cumprindo todas elas, né, pessoal? Porque para cumprir a terceira tem que ter cumprido a segunda antes. Por isso que a gente faz a avaliação assim. Agora vamos olhar a Boice-Code. Será que cumpre a Boice-Code? Aí a gente vai ver que existe diferença realmente entre a terceira e a forma normal de Boice-Code. Por quê, pessoal? Porque professor não é chave, certo? Professor não é chave. A tabela está aqui, não está representado. Ó. Aluno é chave, disciplina é chave. Eu tenho a chave formada por aluno e disciplina. Professor não é chave. Só que o professor, ele determina a disciplina, porque ele é professor de uma disciplina. Então, professor determina a disciplina. Então, o que é que tem aqui? Eu tenho o caso de um determinante que não é chave da tabela. Então, ela não está na forma normal de Boice-Code, essa tabela. Porque ela determina. Professor, como que eu vou entender isso na hora da questão? Na hora da questão, você vai analisar a tabela e, lógico, a questão também vai trazer uma descrição textual informando o que é que está acontecendo. Informando o que é que está acontecendo. Beleza? Vamos lá, mais uma. Essa tabelinha aqui agora, pessoal, ela está na primeira forma normal? Ela tem somente atributos compostos, somente atributos atômicos? Aí já matou, né, galera? Aí já matou, olha só, 2 telefones na mesma linha, aí o endereço cheio de separações. Então não está na primeira. Não está na primeira. Matou. Se não está na primeira, não está na segunda, não está na terceira, não está na de Boice-Code, não está na quarta, nem na quinta. Nem é tabela do modelo relacional. Nem é considerada tabela do modelo relacional. Beleza? Pessoal, eu sei que normalização não é um tema simples. Não é um tema simples. Então, talvez vocês vão ter que rever essa aula, vão ter que reforçar com muitas questões para poder fixar. Mas o primeiro e mais importante passo é isso aqui que eu vou passar para vocês agora. O mais fundamental de normalização é saber esses conceitozinhos aqui. É saber identificar cada um dos conceitos a cada uma das formas normais. Então, é saber que na primeira forma normal, todos os atributos são atômicos. Eu não posso ter nem atributo multivalorado, nem atributo composto. Isso é a primeira forma normal. Professor, como que eu sei se o atributo é multivalorado, composto ou atômico? Aí vai depender da análise no caso concreto. Porque endereço não existe, tá, pessoal? Olha só. Não existe como eu passar para vocês uma lista exaustiva, né, de que atributo é composto ou não é composto. A gente tem algumas noções do que é, né? CPF, a gente sabe que é um atributo simples, não tem como ser composto. Agora, por exemplo, porque senão, se a gente começar a fazer análise maluca na nossa cabeça, todo atributo vai meio que acabar sendo composto. Você tem que pegar nome. Ah, professor, mas nome pode ser subdividido em primeiro nome, segundo nome e sobrenome. Mas isso é da sua cabeça, não é do modelo. Se a questão não afirmar nada sobre isso, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, importa o que está escrito na questão, tá? Então, cuidado para na hora da questão, para avaliar a primeira forma normal, para não ficar saindo criando teorias. Se a questão não falar nada sobre isso, pessoal, e muito mais, se a questão disser que a tabela está no modelo relacional, então você já pressupõe, né, que, se não tiver nada dizendo em contrário, você já pressupõe que os atributos que estão ali são considerados atômicos, são considerados indivisíveis. Segunda forma normal tem que estar na primeira e tem que ser a dependência funcional total, né? Não pode ser dependente da chave primária. Atributo não chave, né? Tem que depender da chave primária inteira. Não pode depender apenas de um componente. Segredo para cá é que se a chave primária
for simples, ou seja, se ela for formada por um único atributo, então a segunda está resolvida, porque eu não vou ter como depender apenas de parte de um atributo. Agora, se a chave tiver mais de um atributo, se ela for composta, aí eu tenho que analisar se os atributos não chave dependem de todos esses atributos ou somente de parte deles. Na terceira forma normal, tem que estar na segunda, e cada atributo não chave não pode possuir dependência transitiva. Então não pode possuir dependência transitiva. Tem que depender diretamente da chave primária da tabela. Na NBC, na fórmula normal de Boyce-Codd, todo determinante é chave candidata. Eu não tenho dependência entre atributos não chave. Fixem os conceitos. Mesmo que você não entenda claramente a diferença de uma para outra, fixe os conceitos, que com isso você vai conseguir resolver a questão. E a quarta e a quinta, principalmente, é que você tem que só fixar mesmo. A quarta tem que estar na terceira, não tem dependência multivalorada. A quinta tem que estar na quarta e não tem dependência de junção. Bacana? Show de bola? Então, pessoal, com isso, né, nós estudamos aí as formas normais, né, a normalização. E eu passei para vocês a orientação de o que vocês têm que levar para a prova.